Fala galera, este é o 9º episódio do canal História e Outras Histórias. Por favor, nos siga, compartilhe e curta os nossos conteúdos, recomende a outras pessoas. E caso você não goste de história, recomende e faça todas essas coisas mesmo assim, apenas por piedade, beleza? Porque eu não tenho vergonha de pedir. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que sempre instiga a curiosidade dos alunos, que é Egito Antigo. Um tema envolto de muitos mistérios, de muitas polêmicas, e nós vamos inclusive desmistificar algumas coisas que são ditas geralmente com base mais em preconceitos do que em evidências históricas sobre o Antigo Egito, beleza? Então, fique com a gente porque está começando o História e Outras Histórias. Pessoal, os estudos sobre o Antigo Egito começaram de uma forma tão interessante quanto o próprio tema. Em 1799, tropas napoleônicas estavam ali na região do Egito, em Alexandria, e eles acharam uma grande pedra em uma localidade chamada Roseta. Eles viram essa pedra e nela tinha várias coisas escritas, mas era em uma língua que eles desconheciam, né, os soldados napoleônicos. Então eles levaram essa rocha para um filólogo, que é um estudioso de línguas antigas, e ele conseguiu ali decifrar o que estava escrito nessa pedra. Algumas coisas estavam escritas em grego e outras em um egípcio bastante antigo, né, em hieroglifos. E aí, pessoal, na comparação entre o grego e o egípcio, ele conseguiu desvendar aquele texto que estava escrito, gravado naquela pedra. E eram, pessoal, as primeiras informações sobre o Egito Antigo. A gente pode dizer que a egiptologia, ou seja, a ciência que estuda o Egito, iniciou a partir dessa descoberta feita por esse filólogo Jean-François Champollion. Então ele ficou muitos anos estudando esse texto até descobrir as primeiras informações sobre o Egito Antigo. E a partir daí começou o estudo extraordinário sobre essa civilização que é das mais antigas. A região que corresponde ao Egito começou a receber pessoas há aproximadamente 7.000 anos, mais ou menos em 5.000 antes de Cristo. E eles começaram a se aglomerar ali nas proximidades do rio Nilo. Lembrem-se sempre, quando a gente está falando das primeiras civilizações, das primeiras cidades, a gente sempre fala de desenvolvimento próximo de rios. Em razão da agricultura, pessoal, essas primeiras sociedades sedentárias, ou seja, que pararam de vagar por aí e começaram a se fixar numa terra, elas sempre precisavam de um solo fértil para poder praticar agricultura e ter o que comer. E a margem dos rios era o lugar mais apropriado para esse tipo de atividade, né? Então, assim como na Mesopotâmia aconteceu com o rio Tigre e o rio Eufrates, no Egito isso vai acontecer com o Nilo. O Nilo é a fonte de vida do Egito. É em razão do rio Nilo, grande rio Nilo, que começa hoje numa região que hoje a gente chama de Sudão e vai descendo até o Egito, é em razão do rio Nilo, de toda a abundância, de toda a fertilidade das terras próximas ao rio Nilo, que existe o Egito e que essas primeiras pessoas começaram a se estabelecer ali naquela região há tanto tempo atrás. Os povos ali do Egito viviam primitivamente no que a gente chama de nomos, que são pequenas comunidades quase familiares, meio tribais assim, que foram se estabelecendo ali, e com o passar do tempo esses nomos foram se reunindo e se tornando sociedades mais complexas. Em um determinado momento foram fundados 2 reinos no Egito, o do Alto Egito, mais ao sul, e do Baixo Egito, mais ao norte, certo?
em aproximadamente 3.200 a.C., o primeiro faraó, Menés, unifica os dois territórios. E o Egito, que era dois reinos, passa a ser um só. O primeiro estado unificado da história. A figura do faraó está no centro da compreensão do que foi a sociedade egípcia antiga. O faraó, pessoal, era o chefe de estado e também o chefe religioso. Veja bem, nas sociedades antigas, a maioria dos chefes de estado, dos governantes, dos reis, eram tratados como se fossem representantes de Deus. Ou seja, tinha uma contemplação divina à figura dos reis ou dos governantes. No Egito isso era um pouco diferente. O faraó, ele não era visto como um representante de Deus. Ele era visto como o próprio Deus. Veja bem, ele era a encarnação de Deus na Terra. E isso, pessoal, é uma das coisas que explica a estabilidade política do Egito Antigo, que passou grandes períodos de tempo sem ter grandes revoltas, sem ter grandes mudanças de governo. Por quê, pessoal? Veja bem, quem é que vai desobedecer o seu próprio Deus? Era uma sociedade, a egípcia, extremamente religiosa. A religião estava na raiz cultural daquela sociedade. Então, quando você tinha ali como chefe de estado, como governante, o próprio Deus, era muito difícil que se organizasse qualquer oposição, qualquer contestação àquele poder. E aí, pessoal, a partir dessa autoridade máxima, que era uma autoridade moral e religiosa do faraó, se estabeleceu muito concretamente também uma autoridade política. O faraó se torna o principal, chefe de estado, governante absoluto, e vai mandar e desmandar nas terras do Egito. Cada pedacinho de chão era uma propriedade do faraó. Os egípcios que moravam ali, eles viviam naquelas terras, produziam naquelas terras e ficavam com uma pequena parte da produção, o necessário ali para sua sobrevivência, e depois davam o excedente como imposto ao governo. Então era uma forma de pagamento de impostos. Então boa parte do que cada indivíduo produzia nas terras onde vivia ia para os celeiros do governo. A maior parte das sociedades antigas orientais, os povos da Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, egípcios, viviam sob esse modelo econômico, político e social, modo de produção asiático. E aí alguém pode dizer assim, mas professor, o Egito fica na África e não na Ásia. Esse termo, pessoal, é questionado, né? Porque a maioria das sociedades que viviam sob o modo de produção asiático existiu na Ásia, né? Ficam na Ásia. Porém, essa maneira de se organizar socialmente também existia em outras regiões. Então, realmente é um termo que talvez não seja completamente apropriado, mas é o termo mais utilizado, certo? Então, eu vou explicar novamente o que é o modo de produção asiática. Cai em prova isso aí, viu, pessoal? É sempre um estado absoluto, centralizado, que domina um certo território e que impõe à sua população, em boa parte do tempo, do ano, trabalho compulsório em obras públicas ou em obras que é do interesse ali do soberano do faraó, como por exemplo a construção de palácios, que não iam ser usufruídos pela coletividade, mas que iam ser usufruídos ali pela família real. Mas veja bem, pessoal, não era só o trabalho para o faraó, era um trabalho que em muitas ocasiões era extremamente importante para o funcionamento da sociedade. Eu já falei para vocês aqui, obras de infraestrutura, por exemplo, como os diques de irrigação, que eram muito importantes para levar água para regiões mais distantes do rio. E também, pessoal, dos impostos que eram pagos pelas populações, né, ali nas terras onde eles viviam. Então esse contexto todo a gente chama de modo de produção asiático, beleza? Não se esqueçam disso que cai em prova. E aí, pessoal, a gente vê mais uma vez o estreito laço entre
política e religião. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente até vê hoje, né, nos dias de hoje, né? Inclusive teve uma denúncia agora contra o Bolsonaro, de que pastores ligados a ele pastores, né? Estão fazendo lobby, estão facilitando o acesso a recursos públicos, né? Mesmo que esses pastores não tenham nenhuma relação formal com o governo, né? Ou seja, corrupção, né? Mas você veja que a religião sempre esteve ligada à política. As pessoas são muito influenciadas pela sua religião, profundamente influenciadas pela sua religião. E as pessoas têm como a sua religiosidade, o seu líder religioso, como o livro sagrado de cada religião, tem ali uma referência, né? E as pessoas, em geral, prestam obediência a isso. Então, os políticos se utilizam hoje da religião, do crédito que a religião tem nas famílias, nos indivíduos, assim como os soberanos da antiguidade também se utilizavam dessa influência religiosa. Veja bem, esse é um dos legados da antiguidade, pessoal. É engraçado ver como o ser humano ele tem uma espécie de funcionamento padrão em vários aspectos da sua existência, do seu pensamento, da sua ação política, da sua ação individual, da sua ação coletiva. É muito interessante como os comportamentos se repetem e algumas coisas ficam, né? Então, um dos legados das sociedades antigas era o uso da religião como fonte de poder político. Assim como a gente vê hoje. Nos dias de hoje isso é informal, isso não é legal, não é constitucional. É uma ligação mais informal que vai se dando a partir das práticas cotidianas. Nesse período do Egito ou de outras sociedades antigas, essa relação era formal mesmo, né? As pessoas sabiam que quem tinha direito a ter o poder político eram os representantes da religião. A religião no Egito, que é um aspecto cultural muito importante dessas sociedades, ela é politeísta. Ou seja, é uma religião que tem uma crença em vários deuses. Deuses geralmente ligados a forças da natureza. Já falei isso aqui em vídeos anteriores. Tinha algumas exceções, como no caso dos hebreus, que eram monoteístas, acreditavam só em um deus. Mas, em geral, as sociedades eram politeístas. E no Egito Antigo não era diferente. Em um determinado momento, isso é inclusive interessante, o Egito se tornou uma sociedade monoteísta. Ou seja, que cultuava apenas um deus. Mas isso teve uma motivação política. Por quê? O faraó começou a perder nesse período muito poder para os seus sacerdotes, né? Que viviam em diferentes regiões do país. E lá eles começaram a se tornar muito poderosos, a ter muita influência. E cada sacerdote era seguidor de uma determinada divindade. Então o que o faraó fez? Ele deslegitimou essas entidades, essas divindades, para que aqueles sacerdotes perdessem também o seu poder. Se eles eram seguidores de divindades que não valiam mais nada, então eles não tinham mais poder, porque o poder era proveniente da religião e ficava valendo somente a autoridade do Amenófis IV, que cultuava ao deus Atom, que era o deus Sol. Mas isso aí, pessoal, durou muito pouco tempo. Assim que o Amenófis perdeu prestígio, os egípcios voltaram a ter o restabelecimento da religião politeísta. Que na história uma coisa vai levando a outra. As coisas não acontecem de forma isolada, por acaso, né? Os egípcios, eles se especializaram em várias ciências. Em várias. Todas elas eram ligadas à sua necessidade produtiva ou às suas demandas culturais, né? Por exemplo, os egípcios se tornaram grandes astrônomos, por exemplo. Isso aí surgiu a partir da necessidade de uma previsibilidade, né? Por exemplo, das cheias dos rios, né? Então eles tinham que ter uma noção das estações do ano, de quando o rio estava cheio, de quando o rio estava baixo, de qual momento era mais apropriado para a atividade agrícola. Tudo isso tinha a ver com o movimento da Terra, né, com a circulação do planeta.
e com todo um conhecimento astronômico. Então eles se tornaram grandes especialistas em astronomia também para poder ter esse controle de suas atividades essenciais. Outra coisa em que os egípcios foram pioneiros foi a medicina, minha gente. Os egípcios faziam cirurgia de vários tipos diferentes, inclusive faziam cirurgias cranianas bem sucedidas, pessoal. Isso se dá a partir do conhecimento acumulado com as técnicas de mumificação. Os egípcios acreditavam que quando você passava por um processo de mumificação, o seu corpo era conservado e você depois podia despertar novamente nesse corpo. Acreditavam também que se você tivesse sido uma pessoa boa, você ia para um paraíso e que levaria todos os seus bens e levaria até mesmo os seus empregados. Por isso que muitas vezes o faraó, quando ele era enterrado, os seus servos mais próximos eram mortos e enterrados juntos com ele, para que eles pudessem servir aos seus faraós em outra dimensão. Veja bem. Então, eles tinham uma preocupação a partir dessas crenças religiosas de que o corpo ficasse muito conservado. E aí o que a gente vê nos filmes como as múmias, né, o processo de mumificação, vem disso, da conservação dos corpos que estavam nessas tumbas, principalmente das pessoas mais privilegiadas, das mais abastadas do Egito Antigo. Então, esse estudo da técnica de conservação dos corpos fez com que os egípcios tivessem uma grande noção de anatomia. Eles começaram a entender como se conservava um corpo e foram adquirindo também outros conhecimentos, até chegar ao ponto de, inclusive, fazerem cirurgias quando uma pessoa se fraturava ou quando tinha um problema na cabeça, por exemplo. Cirurgias cranianas, que até hoje é uma coisa extremamente delicada, os egípcios já faziam naquele período. Eu queria terminar esse vídeo meio que desvendando um falso mistério, né? Ou um mistério criado a partir mais de preconceitos do que de uma análise histórica, né? Muitas pessoas já ouviram falar sobre uma suposta ajuda alienígena na construção das pirâmides do Egito, né? E o pessoal dizia isso argumentando que era muito difícil que aquelas civilizações antigas conseguissem ter um conhecimento e técnicas, equipamentos necessários para construir pirâmides com aquela magnitude, né? E aí, pessoal, não existe nenhum indício de que isso aconteceu. Muito pelo contrário, todos os indícios apontam que as grandes obras egípcias, inclusive as pirâmides, são obra do trabalho coletivo e do desenvolvimento de técnicas arquitetônicas, de engenharia muito avançadas mesmo, né? Então, já existem vários estudos sobre como as pirâmides foram construídas, né? Inclusive tem um bem recente, holandês, que eles inclusive fizeram algumas experiências para comprovar o ponto de vista deles, né? De que aquelas grandes pedras que montavam as pirâmides eram carregadas em trenós, e esses trenós eram deslizados pela areia que era umedecida com uma quantidade muito específica de água, porque ela nem podia ficar fofa demais, nem podia ficar seca demais, e isso facilitava, né, o percurso dos trenós com grandes quantidades de peso sobre eles, e criaram também rampas ali, mecanismos para se construir as pirâmides. Fora, pessoal, que há registros de que dezenas de milhares de pessoas trabalhavam nessas grandes construções. Então, eram construções que envolviam, primeiramente, muita técnica, muito conhecimento de engenharia, de arquitetura, e envolvia também um grande esforço coletivo da população egípcia, que se responsabilizava por esse grande trabalho de fazer essas obras enormes. E aí, pessoal, inclusive tem pessoas que consideram que subestimar as populações que foram responsáveis por essa grande obra incorre inclusive no racismo, né? Porque o Egito está no norte da África, é uma população negra que foi responsável por uma sociedade altamente complexa que construiu coisas assim magníficas, né?
E aí, quando a gente vê essa obra realizada, a gente diz o quê? Que foram extraterrestres. Fundamentado em absolutamente nada. Não existe nenhuma fundamentação para essa afirmação. Então, pessoal, a gente prefere acreditar que um ET construiu as pirâmides do Egito do que acreditar que aqueles povos tiveram a capacidade de realizar aquelas grandes obras. A gente tem que ter muito cuidado com isso, ter responsabilidade para fazer essas avaliações, né? Muita gente faz isso só para ter audiência mesmo, né? Para ter clique, para ter qualquer coisa desse tipo. Então, as pirâmides do Egito ou qualquer outra obra da humanidade não tem nada a ver com interferência alienígena, mas é fruto, pessoal, principalmente essas coisas que foram feitas na antiguidade, de um trabalho coletivo imenso. Depois de milênios, né, com uma estabilidade política muito grande, o Egito foi começando a apresentar algumas fragilidades e foi sendo conquistado por outros povos, né? Foram conquistados pelos gregos, depois pelos macedônios, pelos romanos. Inclusive, muito recentemente, o Egito era uma colônia inglesa, né, durante o século XIX e só teve sua independência a partir de 1922. Só a partir desse ano o Egito volta a ser um estado considerado politicamente independente. Minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que algumas questões sobre o Egito tenham sido explicadas, viu? Continue com a gente, por favor. Nos siga, compartilhe, curta, recomende nosso canal e até a próxima, pessoal. Valeu!